Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Ó, o pessoal tá afiado. Legal que a gente vai, Lucas, o pessoal fica, onde é que é e tal. Estão bem, graças a Deus, é isso aí. Está escrito assim, capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu filho Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, Lissânia, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Pode se sentar glorificando a Deus. Não fecha a Bíblia não, deixa ela aberta, amém? Tudo aquilo que eu falar, você conferir se está certo, se está errado. Deixa abertinha, bem aberta. Tantos nomes, né, irmão? Se a gente for repetir ao longo assim, de um tempo curto, bem rápido, né? A gente é perigoso falar até em mistério, né? Essas coisas difíceis, Traconides, tetrarca, Tibério, uns nomes difíceis, complicados realmente que tem na palavra de Deus. Mas aqui fala que no período do governo desses homens, veio a palavra de Deus a um homem chamado, acabei de dizer, João Batista, filho de Zacarias, lá no deserto. No deserto. Não sei qual é o tipo de lugar que você está hoje. Qual deserto você está passando? Deserto da vida financeira, deserto da vida amorosa, deserto da vida familiar. Não sei qual é o tipo de deserto que você se encontra. Mas em todos eles, a voz de Deus apareceu àqueles que Ele escolheu. João Batista, um ícone entre os profetas, entre tantos profetas que vieram antes dele, profetas esses que mencionaram a vinda do Messias, são conhecidos como os profetas messiânicos, que falavam do Messias, acerca do Messias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e por aí vai. Mas nenhum deles é tão icônico como João Batista. João o Batista, né? João Batista não é o nome dele completo. Ele recebeu esse apelido aqui no deserto da Judéia. A turma onde que ele caminhava, muito provavelmente levado pelos seus pais, que eram um sacerdote. Ele teve um hábito, ele cresceu no deserto. Um hábito diferente de um pai, de filho de sacerdote. Era para ele estar lá no templo, ajudando o seu pai. Ele era filho de um levita, ele é filho de um sacerdote, era para estar lá. Não, mas ele estava no deserto. Ele cresceu no deserto. Ele foi criado ali no deserto da Judéia, aquele mesmo deserto qual Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Um deserto que não provia de vasta vegetação, era bem seco, bem árido mesmo, bem difícil a vida naquele lugar. Mas ele cresceu lá. Ele aprendeu lá. Muito provavelmente levado pelos seus pais para ser criado no deserto. E ele era um homem diferenciado. Nós vamos ver em Mateus capítulo 3, você pode abrir comigo, Mateus capítulo 3. Tem algumas características interessantes desse homem. João, que quer dizer Deus concede a graça. Olha que coisa maravilhosa. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Este João usava vestes de pelo de camelo, cingia-se de um cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Diferenciado, no deserto, cumprindo um chamado, cumprindo uma ordenança já profetizada, voz do que clama no deserto. E ele vem apregoando, diferentemente dos evangelhos que estão sendo pregados por aí. O evangelho de arrependimento. O evangelho de hoje é pregado que Deus vai te dar um cartão de crédito, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar uma conta bem gorda, que Deus vai te dar um carro. Mas se diante disso tudo você não se arrepender, diante disso tudo, se o evangelho do arrependimento não entrar dentro de você, o evangelho da mudança, da renúncia, Deus te aceita da maneira que você é, Ele te aceita, mas a palavra, ela exige que você mude, ela exige isso, ela pede para que você mude os seus conceitos, a sua conduta, que você venha se arrepender dos seus maus caminhos, que você venha se arrepender dos seus maus pensamentos, das suas más colocações, das suas más companhias. Esse era o evangelho apregoado por João Batista. O evangelho do arrependimento, que era duro para alguns, mas doce e suave para outros. Era amargo como o gafanhoto para os saduceus e os fariseus, mas era doce como o mel para aqueles que queriam arrependimento. No evangelho de Lucas, voltando de novo, capítulo 3, vamos lá comigo. Oh, glória. Os fariseus e os saduceus chegavam, João dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víbora, uma palavra pesada. Aqueles homens, eles detinham o conhecimento da palavra de Deus, só que usava para benefício próprio. João Batista veio para quebrar essas coisas. Eles tinham a palavra para libertar o povo, mas não usava para benefício próprio. Aí me chega um publicano e pergunta, Evangelho de Lucas capítulo 3, versículo 12, chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: mestre, o que devemos fazer? Com certeza os saduceus e os fariseus estão chegando perguntando assim. Aí João diz para ele assim, não peçais mais do que estáis ordenado. Os publicanos eram os políticos dos dias de hoje, cobravam, propina a mais. Eu não sei em que ramo da sua vida você exige um pouco a mais daquele que pode pagar além daquilo que você recebe. Você exige um pouquinho a mais, um por fora, que ninguém está sabendo. Ninguém está vendo, só vocês dois na mesa. Isso aqui é meu. E João vem pregar um arrependimento. Para com isso, para de fazer essas coisas. Simples, irmão. O evangelho de Jesus é simples. E João Batista veio preparar o caminho de Jesus. Chega lá os soldados, tem até a polícia no meio aqui. Chega lá os soldados e interrogam também: e nós, o que faremos? E ele respondeu: não maltrateis e nem fraudeis ninguém, e contentai-o com o vosso salário. Ou seja, para qualquer coisa você tem uma resposta de Deus. Para qualquer área da sua vida que você não esteja caminhando conforme a palavra de Deus, Deus tem uma resposta para você. Arrependa-te, ainda há tempo. Arrependa dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos. Arrependa. E se você não estiver fazendo como João Batista ensina, assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que vocês não falam do amor de Deus? Por que vocês não falam do Messias? Por que vocês não pregam, aleluias, o conserto do Senhor?
Não, os fariseus e os saduceus oravam na praça com voz alta para se acharem homens santos, para que as pessoas vissem ele como homem santo. Homens santos demais. Deus não quer isso não, irmão. Deus está querendo, sabe o quê? Sabe, a certeza do seu coração de que Ele morreu por você. Que você esteja certo disso. Que você reconheça esse sacrifício e mude de conduta, estendendo a mão para aquele que precisa. Olha quantos projetos o pastor tem. Estenda a mão juntamente com ele para aqueles que precisam. Você tem a palavra de Deus. Vocês são alimentados pela palavra do Senhor dia após dia. Dia após dia. Não seja um elefante da arca que só alimenta e fique grande. Não, mas seja aquele que, dissemina a palavra, que fale do amor de Deus, que pregue o evangelho, que veio nesse tempo para transformar nações. Para transformar. Glória a Deus. Ele veio, João Batista veio numa época onde que eu adoraria ter vindo. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que eu não ia crucificar Jesus também? Se ele me curasse? Deus me colocou nessa época, hoje, 2019, hoje é quanto mês? Esqueci, 6, 9, 2019, dia 9 de 2019, do mês de junho. Estou eu aqui em Divinópolis pregando a palavra de Deus. Deus já via esse tempo antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe. E também já viu o teu futuro, sabe? Já sabe de você lá na frente antes que você entrasse no ventre da sua mãe. Foi essas palavras que ele deu a Jeremias. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Você não pediu a Deus para vir nessa época, nesse período. Você não pediu, claro que não. Mas Deus te colocou aqui para um propósito. Um propósito Deus tem para a sua vida, meu irmão. Um propósito de quê? De falar do amor de Deus. De pregar o evangelho com sinceridade. De viver verdadeiramente aquilo que tem que ser vivido. Sabe por quê? Sabe o que te espera se você não tiver uma vida de renúncia? Às vezes a gente acha que renúncia é só parar de fazer aquilo que gosta. Eu renunciei hoje ao almoço, eu renunciei hoje àquela irmãzinha que me ligou no telefone. Meu irmão, é muito mais. É renunciar a você mesmo quando ninguém está te vendo. É essa hora que Deus está te provando. O que você faz quando ninguém te vê nos seus pensamentos? Eu não sei o que você está pensando. Talvez você está pensando em me dar um tiro ali fora, porque eu estou falando algumas verdades para você, mas você tem que ver com a Bíblia, não é comigo. E se tiver, arrependa-se, porque ainda dá tempo. Lá fora ninguém sabe o que pode acontecer. Não é mesmo? Ainda dá tempo. Arrependa-te dos teus maus caminhos. O profeta, ele tinha uma vida diferenciada. A roupa dele era diferenciada. Pele de camelo, um cinto de couro. Diferenciada. O homem de Deus é diferenciado. A mulher de Deus, ela tem uma veste diferenciada. Fica a dica aí. Não é, pastor? Tem uma veste diferenciada. Não é uma veste sinuosa. Não é uma veste também que vai falar assim: nossa, aquela irmã é humilde, aquele irmão é humilde, nossa, aquela irmã é snob. Não, é uma veste espiritual diferenciada. Qual que é a veste do cristão? Efésios capítulo 6, versículo 12. Essa é a veste espiritual do cristão, meu irmão. Cingivos, pois, de toda a armadura de Deus, capacete da salvação. Essa é a tua veste agora. Você já não veste mais como o mundo veste. O que te diferencia é a palavra, é a espada que você carrega, a vida de cristão.
o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho. Essa é as suas vestes agora, meu queridão. O diabo está te enganando. O diabo está atacando mentiras na sua mente de que você não é ninguém. Não, você é alguém escolhido por Deus para fazer uma obra neste século, neste período, para transformar nações. E o diabo tem te enganado com lorotas e você tem dado ouvido. No deserto, até o nosso Deus, até Jesus foi tentado. Dentro da própria palavra, não está escrito isso, não está escrito aquilo. E Jesus, também está escrito isso, também está escrito aquilo. Vou ler, né, para não ficar feio, vamos ler. Aleluia. E aproximando-se, aleluia, após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se dele, o tentador disse, aleluia, se és filho de Deus, ordena-te que estas pedras transformem em pão. E ele diz, porém, aleluia, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou-o numa cidade alta, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aleluia, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e te guardarão, te tomarão pela mão, aleluia. E disse também Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra faz parte das suas vestes. Você acha que o tentador vai chegar com uma lorotinha para você no deserto? E quem você vai dar ouvido na hora? Vai ser igual João Batista, que ouviu a voz de Deus? Hã? Ou vai dar ouvido à voz do diabo? Veio a voz de Deus no deserto. Deus fala no deserto, irmão. Deus fala no deserto. Se Ele não falou ainda, Ele está preparando o momento certo. Ele está preparando o teu coração. Ele está preparando você para que você possa ouvir a voz dEle e não ser confundido. Ele está preparando o momento certo. Não é no estalar de dedo, não. Você vai ouvir a voz de Deus e você não será confundido. Você não será confundido. As pessoas acham que ouvir a voz de Deus é num passe de mágica. Vou esfregar aqui e Deus vai falar comigo, meu queridão. Sinto muito te dizer, mas não é assim que funciona, não. Só o pastor sabe quantas horas de oração é para trazer uma palavra. Para ouvir Deus dar um direcionamento. Moisés, 40 dias no monte. Se Deus tivesse falado com ele no 20º dia, ele tinha descido. Não, ficou 40 dias. Depois que ouviu a voz de Deus, ele desceu. Voltou, quebrou as tábuas da lei e subiu de novo, mais 40 dias. Um homem de 80 e poucos anos. E não tinha nem água e nem comida, não. E a gente quer ouvir a voz de Deus. Tem um preço a ser pago, irmão. Tem um preço a ser pago. Um preço de renúncia. Um preço de renúncia. Aleluia, Salmo 24. Eu não sei se a missionária Sara leu aqui. Leu o Salmo 24? Leu? Quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que estiver mão limpa e coração puro. Ou seja, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, você está sendo enganado pelo vil tentador. Você está ouvindo a você mesmo. Você está dando ouvido, aleluia, ao seu próprio eu, mas esquecendo que o seu eu não vale de nada. O que vale e o que importa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus na sua vida, mudando o teu caráter todos os dias, mudando, lapidando você. Isso dói mesmo, dói. Você acha que era fácil para um homem, filho de sacerdote, viver num deserto, irmão? Calor danado, com a veste de camelo, e comer mel, aleluia, beber, tomar mel e comer gafanhoto. Filho de sacerdote, irmão. A sua vida não vai ser tão fácil como você acha.
Mas tem de bom ânimo, diz Jesus. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. As lutas vêm mesmo. As lutas aparecem, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e diz: nós também venceremos o mundo. Ele diz também: vocês vão vencer. Tem de bom ânimo. Credes em Deus, credes também em mim, diz ele no Evangelho de João capítulo 14. Credes em Deus, tenha fé. Amém? O alimento dele era diferenciado. Você tem alimentado de quê por aí? Ele tem alimentado de gafanhoto e mel silvestre. O que você tem deixado entrar dentro do seu corpo, que é templo do Espírito Santo? Não estou falando de comida física, não. Estou falando de palavra. O que tem colocado na tua mente, o que tem colocado, tem feito você ficar, sabe, nessa inércia, nessa paradeza, essa frieza. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Eu não quero ser esse muito, estou correndo disso. Mas para você não se esfriar, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Para a tua fé não esfriar, você tem que estar ligado, enxertado na videira que verdadeira. Se você ouvir qualquer lorotinha aí, você vai esfriar mesmo. Os tempos são ruins, as pessoas são más e querem te levar para o fundo do abismo. Satanás está julgado. O que é dele já está guardado, preparado lá. Vai chegar a hora e ele está querendo levar muitos. Glória a Deus, não sai, aleluia. Irmão, essa palavra fala comigo, sabe por quê? O ouvido mais próximo do pregador é o meu aqui, ó. Falando comigo demais, me mói todos os dias. Glória não sai, mas glória a Deus por isso. Ele veio preparar o caminho do Senhor. O homem diferenciado. O homem que o próprio Jesus disse assim: profeta como esse nunca houve nem terá mais. O próprio Jesus diz. Ele sentado com André e vendo Jesus passar e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha isso. André sai correndo, vai até Pedro: achamos o Cristo, achamos o Cristo. Essa história de João Batista. E nesse reinado ele viu uma cena entre, sabe, ali no palácio. E ele começa a apontar aquela situação, que havia uma situação de traição ali e tal. E aquilo incomoda Herodes, incomodou aquele homem, incomodou mais ainda a mulher. Passa-se uma outra situação, a filha dela pede, aleluias, o rei pede para que a filha faça um pedido, e aquele pedido ele concederia. A menina vai, conversa com a mãe que tinha rixa com João Batista, que não gostava da situação, pede a cabeça de João Batista. O homem é preso no cárcere, e lá dentro, preso, depois de ter batizado muitas pessoas, depois de ter falado do evangelho para muitas pessoas, depois de ter ganhado muitas almas, preparado o caminho, e falado assim: depois de mim vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, palavras-chave, né, que é necessário que ele cresça e eu diminua. Ter passado por um momento incrível, batizado o próprio Cristo, passou por momentos lindos, maravilhosos na presença de Deus, e na hora do cárcere, olha, você vê, pior, ele viveu no deserto, depois foi para o cárcere. Chega lá no cárcere, a dúvida: é esse aí mesmo que é o Cristo, ou devemos esperar outro? Chega momento na nossa vida que a gente vai pregando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E as pessoas dizem: Jesus não vai voltar nada não. As pessoas estão um pouco se lixando para Jesus, irmão.
Mas se elas verem um exemplo na nossa vida de fé, um exemplo, elas são o primeiro lugar que elas vão bater é na porta da nossa casa para pedir oração. Porque elas sabem que ali nós cremos num Deus todo-poderoso. Nós cremos no sobrenatural. O demônio pega ela na casa dela, o primeiro lugar que ela vai correr na sua porta, irmão, ora lá, ora lá, ora lá. Pedir para orar. E João Batista, preso, pergunta: esse é o Cristo ou devemos esperar outro? Aí Jesus manda uma palavra para ele, ó, fala para ele assim, que os cegos veem, os coxos andam. Que palavra, né, irmão? Os sinais estavam acontecendo. Se fosse contar todos os sinais e prodígios que o nosso Jesus fez, não caberia nesse livro. Aqui só alguns para revigorar a nossa fé dia após dia. Leva uma vida diferenciada, irmão. Leva uma vida diferenciada com Deus. Leva uma vida de renúncia com Deus. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Tá vendo esse cabo aqui, ó? Imagina que esse cabo, ele vai. Imagina que esse cabo está indo lá. Imagina só, tá? Ele está indo até ali só, mas imagina que ele vai lá para frente. O seu período de vida com Deus, de vida aqui na terra, perdão, melhor dizendo, é esse pedacinho aqui, ó. E isso aqui que vai é a eternidade. Mas a sua vida aqui na terra é só isso. Você acha que não vale a pena renunciar a tudo aqui? Alguns anos, alguns míseros anos, irmão, 70 anos. Os outros caras da Bíblia viveu 960 anos, 500, 600 anos. Nós vivemos aqui 70, 90 anos. Isso aqui só. Você acha que não vale a pena viver uma vida de renúncia, de arrependimento? Por milhares e milhares e milhares e milhares de anos com Cristo? Você acha que a sua vida está tão boa assim que não vale renunciar, sabe, para ter a presença de Deus? A sua vida está tão boa assim que abrir o teu coração para Deus é difícil. A sua vida está tão boa assim que se jogar na presença de Deus, vir culto, prestar um culto para Deus é difícil. Tá frio, gostoso mesmo. Eu adoraria estar em casa agora, quietinho, mas eu tô aqui fazendo sabe, mais vale um dia na presença de Deus do que qualquer 1000 em outro lugar. Aprenda isso. A minha carne quer outra coisa, mas o meu espírito quer Deus. E eu quero Deus porque eu estou me alimentando da palavra. Treine, alimente-se da palavra de Deus. Ela é tudo que você precisa, meu irmão. Não é os meus jargões, não é, sabe, as minhas colocações que vão fazer você ser um crente fervoroso, não. É isso aqui, ó. Tá faltando para o povo de Deus, sabe o quê? Mergulhar mais fundo. Da mesma forma que Deus mostrou para Ezequiel, águas até os joelhos, os artelhos, os lombos, e depois mergulhar mais profundo. Quero ir mais fundo. A gente não canta, mas não quer nada. Quero ir mais fundo, no lugar que é nada, irmão. Estou cantando aqui porque a melodia, ela tem uma noninha ali, menor, não tem? Uma menorzinha, que entra no nosso coração e a gente chora. Trabalho com música, sei como é que funciona. Fazer você chorar é fácil demais. Dá uma notinha menor aí. Olha como é que é melancólico isso, ó. Dá até vontade de chorar, rapaz. Mas e chorar pela presença de Deus? É isso. Vou te contar um segredo interessante. Jesus estava no Getsemane, desesperado. Ele vai orar. Os discípulos, ele volta, os discípulos estão lá dormindo. Ele pode orar comigo nem por um tempo. Ele volta de novo para orar. Aquela angústia que nós sabemos.
ele começa a transpirar sangue, o coração dele, aquela coisa, começa a bombear sangue, tremendo, aquela angústia na alma. Nós sabemos desse sofrimento todo, nós sabemos disso, mas nós achamos que Jesus sofreu essa situação com medo de um cravo no pé. Nós achamos que Jesus sofreu, suou sangue, ficou extremamente agoniado a tal ponto, sabe, por estar crucificado. Não, ele não sofreu por causa disso. Sabe por que ele sofreu? Sabe por que ele suou sangue? Porque ele tinha que passar isso sozinho. O Pai não estaria com ele nessa hora. Deus meu, por que me desamparaste? Pela ciência, sabe, presciência do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo na vida de Jesus ali, ele já via aquele momento terrível. Toda hora ele falava: eu e o Pai somos um. Aquela intimidade. Se você vê a mim, você vê o Pai. Ele estava com a fé ativada, mas ele tinha que passar por um momento sozinho. E esse momento onde que ele diz: Deus meu, por que o Senhor me abandona agora? Ele tinha que passar por aquilo sozinho, irmão. Então Jesus suou sangue, ficou aflito, porque ele priorizava a presença de Deus, ele valorizava a presença do Espírito Santo. Você sem o Espírito Santo, lindão, minha lindona, você não é nada. Prioriza a presença de Deus, ela é valorosa. Valorize a presença do Eterno. Você é morada de Deus, não visitação. Você é morada do Espírito Santo. Morada, irmão, morada. Creia na palavra de Deus. Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus, ele não vem de visível aparência, e nem dirão que ele está aqui ou que ele está lá. Olha que palavra maravilhosa, meu Deus. O reino de Deus o reino de Deus está dentro de você. Meia dúzia de pessoas entenderam que elas fazem parte da morada do Eterno. É muito mais do que um ritual. É muito mais do que vir para um lugar. Olha, não tem nada aqui que você possa chegar aí. Não, é espiritual. Está dentro de você. A essência de Deus está aí dentro. E o diabo está querendo arrancar isso de você. Não deixa, não perca. Tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Tome cuidado para ninguém, aleluia, para que você não perca a sua salvação, o evangelho do arrependimento. Tome cuidado para que você não perca a sua salvação. Muitos, eu já estou salvo, Jesus já me deu a salvação. Beleza, não mantém não para você ver. Não se mantém salvo não para você ver. Não se renuncia não para você ver. Não abra a mão não para você ver. Dos seus pseudos conceitos, daquilo que você sabe, do seu conhecimento empírico. Eu sei que a palavra de Deus, ela é revelada aos quatro cantos da terra. É muito maior do que você possa imaginar ou pensar. É muito maior do que você possa imaginar ou pensar. Aquilo que está reservado para aqueles que temem ao Senhor é muito maior. Nem olho viu, nem ouvidos ouviram aquilo que está reservado para aqueles que amam a Deus. Aleluia, dá um aplauso ao Senhor, dá um brado de vitória. Libere esse brado de vitória no teu coração. Libere esse brado de alegria. Libere, irmão. Jesus já te fez livre. Jesus te fez livre. Jesus te fez livre. Ele te fez livre do pecado.
Aleluia, nada pode te afastar do nosso Deus. Amém? Coloca sobre os seus pés nessa noite, em nome de Jesus.